Obrigado pela parte, nobre vereador. O representante do prefeito estava falando que ele não quer que a estação pare. Eu prefiro que pare a construção do que perder o dinheiro que nós temos depositado em caixa já suado da população. É melhor que pare agora do que parar depois que a gente der o dinheiro e não construir a obra. Obrigado. Senhores vereadores, senhora vereadora, e todos aqueles que me veem e me ouvem aqui presentes, ou pelo rádio, pela televisão, cumprimento a todos. A minha fala na tarde de hoje será dedicada ao tema História. E eu vou começar falando do dia 9 de julho, anteontem, quando nós comemoramos 84 anos da Revolução Constitucionalista, momento em que o Estado de São Paulo, na defesa dos seus valores maiores, ousou enfrentar a União Federal, o restante do país, numa revolução armada. Esta história precisa ser preservada necessariamente. Não basta que se comemore aqui em Bauru, no interior do quartel da gloriosa Força Pública, como era chamada na ocasião, a nossa Polícia Militar. Cidades da região fazem cerimônias públicas para que a população tenha preservada essa história. Bauru foi um local de passagem das tropas. As mulheres bauruenses se envolveram nesse movimento, ajudando a confeccionar uniformes. Nós demos voluntários que deram a sua vida nessa revolução e que hoje são simplesmente lembrados em nomes de rua. Há necessidade de que todo 9 de julho a comunidade bauruense em público, é um feriado, passe a comemorar essa data com mais denodo, com mais recordação. Eu recebi um vídeo da cidade de Monte Castelo, na Itália. Monte Castelo foi um dos principais cenários da nossa gloriosa Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Pois todo dia de comemoração da recuperação da cidade de Monte Castelo, as crianças das escolas públicas lá cantam um hino nacional brasileiro em português, na Itália. Lembrando a contribuição brasileira, nós temos que lembrar a contribuição paulista para a defesa da democracia e da nossa Constituição. E isso não é feito em público. Isso é história. Isso precisa. O monumento que foi construído aqui já mudou 3 vezes de lugar. E hoje está escondidinho junto ao muro do cemitério da Saudade, sem que ninguém talvez nem saiba o que aquele monumento representa. É preciso resgatar a história. Da mesma forma, senhoras e senhores, eu quero adiantar que estou fazendo um levantamento, porque nós comemoramos este ano, de 2016, 50 anos da criação da Fundação Educacional de Bauru. A Fundação Educacional de Bauru foi a entidade mantenedora das faculdades que hoje estão encampadas na Unesp. E a Fundação Educacional de Bauru foi quem conseguiu aquele campus de 200 alqueires de terra e que hoje está incorporado ao patrimônio da Unesp. Em 1966, esse vereador tinha 17 anos de idade e foi para as ruas de Bauru, junto com outros colegas que então cursavam o terceiro científico, para pedir assinaturas e dinheiro no comércio, para mandar telegramas para o governador e abaixo-assinados, pedindo a faculdade de engenharia, a instalação da faculdade de engenharia. Nós fizemos isso durante um certo tempo, e o governador Laudo Natel
atendeu Bauru, o prefeito era Nuno de Assis na época, e criou a Fundação Educacional, permitindo que exista hoje esse complexo maravilhoso que está ali no campus da Unesp. Unesp esta, que é devedora a Bauru. É o maior campus da Unesp. Vou repetir, ninguém sabe disso talvez, mas são 200 alqueires de terra que estão ali. E a Unesp devolve muito pouco para Bauru. Só sob a alegação de que traz estudantes para cá que contribuem com a economia, é muito pouco o que as faculdades podem fazer por Bauru. Cabe ao prefeito municipal chamar o presidente do campus, chamar os diretores de faculdade e exortá-los a aumentar a contribuição científica, técnica, para a solução dos nossos problemas, para a melhoria das nossas condições. As faculdades é que formam as pessoas, arquitetos, engenheiros, técnicos em comunicação, jornalistas, estão todos lá, preparados por professores de escola, têm competência, precisam fazer com que isso se volte também para benefício da comunidade. Eu estou resgatando essa história, estou preparando um documento para permitir homenagearmos esses 50 anos. A fundação hoje não existe mais, a não ser no papel, porque ela, como eu disse, foi absorvida quando o patrimônio foi incorporado pela Unesp. Mas tem muita gente ainda viva daquela época que precisa receber o reconhecimento histórico. O reconhecimento histórico dessa contribuição fantástica que foi a conquista dessas faculdades. Também, falando de história, quero dizer o seguinte: como eu viajei, não fiquei sabendo. Ao voltar da viagem, fui buscar um sanduíche no Esquinão e descobri que o Esquinão fechou. O Esquinão fechou. Ora, aquilo é um patrimônio privado, teve problemas, fechou, paciência. O problema não está aí. O problema é que, quando o diretor da faculdade aqui em Bauru, da Faculdade de Direito, todas as vezes que nós recebíamos autoridades, professores de fora, até estrangeiros, a gente levava no Esquinão para comer o autêntico sanduíche Bauru, que essas pessoas não conhecem o que é um sanduíche Bauru. O sanduíche Bauru é o que mais divulga o nome da cidade de Bauru no mundo. Você encontra sanduíche Bauru na Itália. Eu já encontrei sanduíche Bauru nos Estados Unidos, o nome. É preciso, portanto, que a gente reconheça que há necessidade de manter isso. E eu acho que incumbe a esta Câmara tomar uma providência para criar um projeto que incentive bares e restaurantes de Bauru a ter o sanduíche Bauru no seu cardápio na forma autêntica. Hoje sobrou, talvez, só o Aeroclube, que diz fazer um sanduíche Bauru com a forma original, mas não divulga. No Esquinão você tinha, inclusive, você recebia no papel toalha, você recebia a história do sanduíche Bauru, devidamente registrada. Quem vinha de fora conhecia, portanto, o que era o sanduíche Bauru, que está aí presente em todos os lugares das mais variadas formas. É quase sempre um misto quente com tomate, que é chamado de Bauru. Aqui não. É preciso, portanto, que a gente valorize a história. Vereador Milton Sardinha, é fundamental. Nós precisamos, portanto, tratar disso. Nós temos aqui, na cidade de Bauru, como nós já falamos, a história das ferrovias. Hoje foi mostrado por vários vereadores aqui as condições em que estão os prédios. O que os senhores talvez não saibam é que aqueles prédios vão sobreviver à maioria das construções de Bauru. Aqueles prédios construídos em 1920 são construídos com madeira de lei no telhado. Aquilo é madeira de lei, os senhores não imaginam quanto tempo vai durar aquilo. Os tijolos que foram empregados, nunca mais na vida nós vamos ver tijolos daquela qualidade. São indestrutíveis praticamente. Tanto que observem que aqueles prédios não têm rachadura. É preciso recuperar esse patrimônio, porque a coisa mais difícil é ter os prédios estão lá. Falta agora recuperar. Falaram aqui dos estados distritais. O que é difícil? É difícil fazer.
tinha o terreno todo, mato, para urbanizar, para construir arquibancada, para construir vestiário, para construir o campo, para gamar. Isso tudo foi feito. O que faltava agora? Só manter, só conservar. Não se faz isso. Então, observem os senhores que há muita coisa para se fazer e nós vamos aqui eternamente cobrar isso. Muito obrigado, vereador.